Vamos louvar. Frutos na videira, eu não temerei não. Você para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir por fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do Filho de Deus.
obrigada, Pai, por essa noite, que podemos estar aqui, Pai, em comunhão, em família, Senhor, cantando, Deus, louvores a Ti. Quantas pessoas, ó Pai, gostariam de estar numa igreja, mas não tem liberdade para isso, ó Pai. Estamos aqui, podendo entoar louvores. Queremos, ó Deus, Te exaltar pela beleza da Sua santidade, por tudo que Tu és, Senhor, pelas maravilhas, Senhor, que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossa igreja. Fortaleça, ó Pai, cada um aqui, Deus, na fé, que possamos, ó Pai, estar cada dia buscando mais o Senhor, sendo fruto, ó Deus, da Sua palavra, sendo luz, ó Deus, e levando, Pai, a Sua mensagem, Senhor, para aqueles que precisam, levando pão para aqueles que precisam, Senhor. Vivemos dias tão difíceis, ó Pai, às vezes é até difícil, Pai, parar, olhar para Ti e Te agradecer. Mas o Senhor está conosco, o Senhor prometeu que estaria com a gente. Que a gente, ó Deus, possa entoar, ó Deus, um cântico novo a Ti, exaltando, ó Pai, a Sua formosura, Deus. Amém. Olá, queridos irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Feliz por retornar aqui nesse tempo de culto de oração nos lares para estudarmos um pouco mais das Escrituras. Hoje coube a mim o privilégio de compartilhar com vocês uma reflexão sobre o capítulo 5 do livro Graça Futura, de John Piper. E o título desse capítulo é O Mais Gratuito de Todos os Atos de Deus. Nessas últimas semanas temos sido, em certo sentido, apresentados e sim, também encorajados a viver pela fé na graça futura. A graça que nos move, que, nas palavras do autor, está a 1 milionésimo de segundo e está a 10 bilhões de eras. Graça que nos capacita a trabalhar, estudar ou fazer qualquer outra coisa em uma vida de obediência, na certeza da chegada diária de porção de nova graça. O apóstolo Paulo nos fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, quando ele diz: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça futura de Deus possibilitou a Paulo, possivelmente o mais atuante, de todos os apóstolos, a exercer com louvor o seu ministério. Assim, nesse versículo, ele quer exaltar a graça de Deus, que atua a cada momento, de tal maneira que fique evidente que ele em si não era o principal agente desse trabalho. E de igual maneira, acontece comigo e com você. Também desfrutamos da graça futura, com a bondade e ação soberana do nosso Deus, exercida em nossa vida agora e além dessa vida que aqui nós vivemos. Para avançar no entendimento da proposta desse capítulo, o autor nos traz as definições de graça e de misericórdia. Assim, a graça é a bondade de Deus mostrada a pessoas que não merecem, e misericórdia é a bondade de Deus mostrada a pessoas que estão em uma situação miserável. Um exemplo da graça de Deus é o dom da vida eterna. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9 nos fala disso. Um exemplo de misericórdia é o apelo de Davi no Salmo 51, versículo 1 e 2, onde ele clama: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Um apelo a Deus por misericórdia é pedir a Ele que suspenda o julgamento que merecemos e, ao invés, nos conceda o perdão que não merecemos. Antes da queda, Adão e Eva receberam a bondade de Deus não por misericórdia, visto que até aquele momento não haviam cometido erro algum. Dessa forma, antes de pecarem, Adão e Eva viviam na graça. E o desejo de Deus para eles
era a vida pela fé na graça futura, com o cuidado e a provisão diários de Deus. Considerando que o pecado entrou no mundo, a experiência do pecado tem sido diferente para nós. Diferentes de Adão e Eva, pré-queda, né? Que não mereciam a graça, mas apesar disso também não tinham demérito algum. Depois que o pecado entrou no mundo, quem não merece a bondade de Deus também está em estado miserável. Nesse sentido, o autor nos indica que, uma vez que o pecado traz miséria, e a miséria é sempre experimentada por quem peca, todos os atos da graça de Deus são também atos de misericórdia, e todos os seus atos de misericórdia são também atos de graça. Assim, ele reforça que cada ato de graça demonstrado a uma pessoa por ser pecadora é também um ato de misericórdia, porque o pecado traz a miséria. E todo ato de misericórdia demonstrado a uma pessoa por sua situação miserável é também um ato de graça, porque ele não o merece. Um exemplo disso é o que vimos nos dois exemplos anteriores, ao refletir sobre Efésios 2, versículos 8 e 9, e Salmo 51, versículo 1 e 2. Apesar de ser parados por e para Deus, somos pecadores, os quais o Senhor alcançou. Assim, ele demonstra graça e misericórdia para conosco. Também Davi, no Salmo 51, clama por misericórdia em função do pecado que o atormentava, e por sua condição miserável, esperava receber também misericórdia e também graça. A distinção entre graça para com quem peca e misericórdia para quem sofre traz uma divisão muito útil. O autor nos lembra que a misericórdia não parece ser tão gratuita quanto a graça, uma vez que quando demonstramos misericórdia, parece que reagimos à dor e somos constrangidos por uma condição dolorosa. Já a graça contempla o pecado e tudo o que há na sua essência, contrariando o que naturalmente se espera, age de uma forma benevolente. A graça é gratuita e não constrangida. O Piper diz que se a graça de Deus é natural, como resposta ao pecado, ela é devida inteiramente a algo maravilhoso em Deus, não no poder constrangedor do pecado. O sofrimento constrange a piedade, mas o pecado suscita a ira. Por isso, a graça para com os pecadores é o mais gratuito de todos os atos de Deus. Como finitos que somos, é difícil conceber, imagino eu, com exatidão a extensão da graça de Deus, ao olhar para nós pecadores e miseráveis que somos, e assim nos amar, não é mesmo? Só por Jesus, somente por Ele que isso é possível. Meus irmãos, é importante termos em mente que gratuito nem sempre quer dizer incondicional. O Pipe ressalta isso, lembrando-nos que muitos dos atos de Deus são condicionais. Por favor, observe comigo o texto de Efésios 6, versículo 24. Diz assim: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Nesse versículo, Paulo indica que há uma graça que vem sobre aqueles que amam ao nosso Senhor Jesus, mas que não vem sobre os que não amam. De igual maneira, Tiago também nos indica algo similar. Leia comigo Tiago 4, versículo 6. Diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago, então, diz que há uma graça que vem sobre os humildes, mas não vem sobre os orgulhosos. Essa graça é condicional. Nesse ponto aqui, é importante entendermos que a graça condicional, uma expressão que, em certo sentido, parece contradição, em nada tem a ver com a troca de esforços. Tão vivo é o condicional em nossa vida que temos dificuldade de entender a graça condicional.
Logo, imaginamos que para receber alguma coisa, temos que fazer algo em troca. E não é isso que nós estamos tratando aqui. Até porque não há nada que nós possamos fazer para merecer o favor de Deus. É impossível nós pagarmos a Deus por toda a graça que Ele tem nos dado. Não podemos nem mesmo começar a pagar-lhe, visto que Romanos 11, no versículo 35 e 36, afirma que quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? A resposta aqui é ninguém, né? Porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Não podemos restituir a Deus porque Ele já possui tudo o que temos para dar-lhe. A graça condicional não é a mesma coisa que graça merecida. Até porque se é merecido, não é graça. Nesse sentido, o autor nos indica que quando a graça de Deus é prometida com base em uma condição, essa condição é uma obra da graça de Deus, garantindo assim a gratuidade da graça. Um exemplo bíblico disso está em Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A promessa que o texto nos apresenta é duplamente condicional. A primeira condição é amar a Deus. A segunda condição é ser chamados de acordo com o propósito divino. Ambas condições só podem ser atendidas pela ação do próprio Deus em nós. Filipenses 2, no versículo 13, vai nos falar bem sobre isso. O autor ele também nos lembra que a liberdade de Deus ela não é reduzida quando torna algumas de suas graças dependentes de condições que ele mesmo concede gratuitamente. E aponta 4 maneiras nas Escrituras pelas quais essa liberdade é ressaltada. A primeira delas é que Deus não olha para fora da própria vontade na busca por um impulso para pôr sua graça em ação. Nós podemos ver isso em Êxodo 33, no versículo 19. Diz assim: e Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ao dizer, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, Deus manifesta a sua soberania divina, sem qualquer constrangimento fora da sua vontade. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é misericordioso e gracioso com quem Ele quiser. Nada pode limitá-lo. A liberdade da graça de Deus, ela também é registrada pela sua função na salvação, descrita por Paulo em Efésios 2, versículo 4 e 6. Diz assim o texto: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos. Deus nos viu em nossa morte e se compadeceu de nós. Deus viu o pecado nos conduzindo à morte eterna. E de forma gratuita e na liberdade plena que só Ele tem, agiu em nosso favor, nos salvando e nos mantendo unidos a Ele. Em terceiro lugar, o autor destaca a autonomia da graça divina com relação à eleição e às obras do homem. Romanos 11:5 nos mostra que Deus escolhe de forma livre e autônoma. Ele concede graça a quem Ele quiser conceder graça. Deus exerce sua soberania na salvação eterna dos homens. Ele é soberano
e tem o direito soberano de dispor e ordenar cada acontecimento. E ele realmente faz isso. Ele exerce o direito que ele tem. E a quarta maneira pela qual a liberdade de Deus é ressaltada na Bíblia é por ele mesmo ser a fonte inesgotável e eterna de derramamento da graça. O autor nos lembra que a graça de Deus é livre e gratuita, porque ele é zeloso em ser visto como a fonte inesgotável e supre sua vida, poder e alegria. O Senhor é fonte inesgotável, é sempre o benfeitor e nós somos sempre os beneficiados. Graças a Deus por isso, né, meus irmãos? Caminhando para o término desse tempo de reflexão, o Piper nos lembra que a maior parte das experiências da graça ativa de Deus está no futuro. A graça passada é muito pequena em comparação com a graça futura. Assim, a glória de Deus é devidamente louvada quando entendemos a dimensão da graça de Deus para cada um de nós, desde agora até a eternidade. Que possamos viver pela fé na graça futura. Eu gostaria de orar com você para poder encerrar esse momento. Oremos. Senhor Deus, Tu és a fonte inesgotável de graça sobre as nossas vidas e também derrama ela sobre as nossas vidas em todo o tempo. Eu peço que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, em todas as coisas, de forma que os nossos olhos estejam em Ti e também na graça futura. Eu peço que essa seja uma verdade na minha vida e na vida dos meus irmãos, ó Deus. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até uma próxima oportunidade.